o que vai acontecer com a epidemia do novo coronavírus no Brasil. Em que ponto da curva de crescimento nós estamos? E qual vai ser o número de casos em áreas superpopulosas como a Grande São Paulo? Um estudo preliminar da Universidade de Brasília, obtido com exclusividade pelo Fantástico, faz várias projeções e mostra que quando se tomam providências, é possível diminuir pico de casos para não sobrecarregar o sistema de saúde. Para saber o que vai acontecer com o Brasil, vamos olhar para a Itália. Ou melhor, escutar a Itália. Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou médica, eu moro na Itália, no norte, na Lombardia, numa cidade que chama Brescia. E a gente está atendendo um fluxo muito grande de casos de coronavírus, nós temos mais de 50 pacientes confirmados. Esse áudio de WhatsApp circulou entre médicos do Brasil inteiro e chegou à redação do Fantástico. A gente achou que tinha coisas interessantes ali, mas é tanta notícia errada, tanta fake news, tanta informação equivocada que circula em redes sociais que nós fomos apurar. E para nossa surpresa, esse era um áudio de WhatsApp verdadeiro. A doutora Mariana existe, uma médica brasileira de Santa Catarina que está trabalhando em Brescia, na Itália, bem no centro da epidemia do novo coronavírus. Doutora Mariana, fala pra gente como é que a sua rotina mudou, digamos, nas últimas 3 semanas. A primeira grande mudança foi num domingo que eu cheguei em casa, eu cheguei do plantão e eu descobri que na segunda-feira, no dia seguinte, o meu filho não teria aula. Era a epidemia de coronavírus começando a crescer. O hospital da doutora Mariana já vinha recebendo alguns casos, mas não eram tantos assim. Eu trabalhei aquela semana toda que estava tudo relativamente sob controle. Na sexta-feira eu saí do hospital, tudo tranquilo. Durou pouco. Na segunda eu voltei, começaram a fazer departamentos novos dentro do hospital para aceitar só esses pacientes, porque a demanda aumentou de uma hora para outra. É o comportamento clássico de uma epidemia. Começa lenta e de repente dispara, como demonstra este físico que estuda a matemática das epidemias. Vamos supor que você tem um caso de uma doença, por exemplo, e que a cada um dia que passa, você triplique o número de casos. Então, no caso, a gente tem um caso no dia 1, tem 3 casos no dia 2, depois vai ter 9 casos, depois 27, depois vai subindo muito rapidamente. É o que a gente chama de fase exponencial, que é quando você realmente tem uma fase de crescimento exponencial. Na Itália, por exemplo, nos últimos 24 dias, o número de casos subiu de 3 para quase 25 mil. E aqui no Brasil, professor, nesse gráfico, em que fase que a gente está? Então, a gente deve estar numa fase pequenininha aqui, bem nesse comecinho, tá certo? Conforme você vai indo mais adiante, daqui a algumas semanas e tudo mais, aí a gente vai ter uma noção melhor do que a gente espera para o futuro. Tentar antever o futuro, mesmo nessa fase tão inicial da epidemia, é o que faz este grupo da Universidade de Brasília. Quando a gente faz uma simulação, há uma série de hipóteses que vão aí dentro. Qual o período de incubação, quanto tempo uma pessoa fica transmitindo o vírus, quanto tempo eventualmente fica no hospital. Então tudo isso entra no modelo. O Fantástico divulga esse estudo em primeira mão. No trabalho, que é preliminar e ainda não foi publicado em revistas especializadas, a equipe da UNB faz projeções para a Grande São Paulo. Nós acreditamos que vamos ter da ordem de uns 1.300 casos em São Paulo, mais ou menos, nos próximos 30 dias, com 200 a mais, 200 a menos em torno desse número. Em 60 dias o número de casos deve aumentar bastante, da faixa de uns 30 mil casos, mas é já aí com uma boa incerteza. Isso depende muito das medidas que vão ser tomadas, né? Se você tem medidas efetivas, como suspensão de aulas em escolas, universidades, ou até mais radicais, como fechar o comércio, você diminui muito o número de casos por dia. É o que se chama de achatar a curva, distribuindo os casos ao longo do tempo, para evitar um pico gigantesco que leve o caos ao sistema de saúde. Então, se eu tenho medidas de proteção, você esparrama, que a gente chama essa curva. Na fase em que a curva da epidemia ainda está crescendo, é natural que aumente o número de pacientes graves. Doutora, já morreram pacientes de coronavírus no seu hospital? No hospital onde eu trabalho, cerca de 30 pacientes. Para salvar vidas, um dos principais recursos é a ventilação mecânica, que ajuda o paciente a respirar. Também se usam medicamentos contra os sintomas. Mas que remédios usar diretamente contra um vírus que era desconhecido até outro dia?
Na China e no Hospital da Itália, onde trabalha a médica catarinense Mariana, foi resgatado um remédio do começo do combate ao HIV, o vírus da AIDS. Não está sendo usado para todos os pacientes, até porque a eficácia não é uma coisa que a gente tenha certeza. Estão sendo usados para pacientes muito graves, que estão usando como alternativa única. O remédio funcionou em laboratório contra o coronavírus, o que não quer dizer que vá funcionar dentro do organismo também. Mesmo com essa incerteza, os médicos adotam o chamado uso por compaixão. O paciente não está melhorando com as medidas clínicas, então vamos apostar numa coisa que a gente acha que talvez possa ajudar. No Brasil vão ser seguidos muitos dos mesmos procedimentos da Itália, que são universais, mas com uma diferença: nada de tentar remédios que, na teoria, e por enquanto só na teoria, poderiam atuar diretamente contra o coronavírus. Só se aparecer algum novo estudo clínico provando a eficácia. Nós não temos ainda um tratamento específico, nós não temos um antiviral que comprovadamente tenha algum efeito no paciente com coronavírus. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, esta médica está na linha de frente do combate à epidemia. E no caso específico do medicamento, que na Itália está sendo usado para pacientes muito graves, a doutora Rô alerta sobre um possível risco. A gente sabe que pessoas que usam longo tempo prolongado pode alterar um jeito de ritmo cardíaco. Essa doença especificamente está cometendo as pessoas de idade mais avançada, hipertensos, cardíacos. Ela resume o que será feito nos casos mais graves. Fazendo terapia de suporte com ventilação mecânica. Se tiver disfunção de algum outro órgão, cardíaca, renal, fazer todo o suporte habitual para paciente em terapia intensiva. E é muito importante lembrar, 80% dos casos têm sido leves, nem precisam de internação. Outra coisa, toda epidemia tem seu fim. As epidemias, num dado momento, começam então a desacelerar, não começam a crescer para cá, elas começam a crescer menos, até um certo momento em que ela vai parar de crescer aqui e vai acabar caindo para cá. Uma subida muito rápida até chegar num máximo e depois cair e acabar sendo extinta lá para frente. Na Itália, a médica brasileira que trabalha no Hospital Civil de Brescia avalia que o pico da epidemia por ali ainda nem chegou, mas consegue vislumbrar um futuro mais tranquilo. Como diz a faixa na entrada do hospital, vamos ficar em casa. Tudo vai se resolver. A gente sabe que ao longo da história não foi a primeira, não vai ser a última das epidemias e a gente vai passar por mais essa e eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de estar aqui, viver essa experiência e poder ajudar os outros.